Oi, gente, caiu tudo. Vou chamar todo mundo de novo. Minha conexão tá meio... Hoje deu ruim. Caímos, mas estamos voltando. Caímos! Assim como a nossa bunda. Caímos. A bunda, a bochecha, o que mais que cai? Tudo cai. Ah lá, gente. Caímos, Novamente. caímos e não fui eu. E não foi Sheila. Gente, caiu o nosso início de live. Mais uma vez apresentando. Grace! Oi, Grace, calma, a amores. gente vai começar de novo como se nada disso tivesse acontecido. Tá bom. Por quê, Grace? Igual nossas bundas, a live caiu. Exatamente, mas muitas coisas caem. O que não cai, que a gente quer que caia, mas É se a Deus quiser, em gasolina. outubro cai. Mas calma, Em outubro cai. Em outubro Ó, cai. Se Deus quiser, pelo amor de Deus. Fé Deus no não tem Pai, que querer nada. A gente que que em tem que querer, outubro na verdade. Fé no Pai. Deus que em está outubro super afim. Deus está super afim. O problema é que ele trabalha pro demônio. Vamos. Exato. Então, ó, rapidinho, só pra gente tentar nem quebrar nosso fluxo aqui, nós somos as Olívias. Essa que está conosco é a dona Grace Janucas. A gente está conversando dentro de um projeto que é nosso, que chama Rindo com Elas, que consiste em lives durante todo o mês de março com mulheres incríveis, fantásticas, meu Deus do céu, do humor brasileiro. E hoje Grace deu a honra de vir conversar com a gente. Essas lives vão ficar salvas, vão ficar salvas no final e tudo a gente vai poder rever. E além das lives, a gente vai fazer também um workshop de humor gratuito para mulheres. Quer falar, Má? É isso mesmo, é um workshop gratuito de humor para mulheres, muito provavelmente na região de Ribeirão Pires. A gente escolheu também sair um pouco do centro de São Paulo para dar oportunidade para as pessoas do ABC poderem fazer, tá mais próximo dali. Que vai acontecer entre abril e maio. E todas as informações vão estar no Instagram das Olívias, no Facebook, no site, eu vou tatuar, vai estar tudo bem informado. Vamos retomar aqui. Vamos comer. Grace, fala, você que é de Porto Alegre, você é de Rio Grande, Rio na verdade, Grande. né? Rio Grande. Assim, a gente te conhece, a gente esteve muito junta, né, Grace? No ano Muito, muito. A gente, inclusive, é muito. Casou. Muito. E assim, um dos meus maiores prazeres de ficar confinada num hotel era escutar as histórias da Grace. Eu conto histórias. Algumas que não dá para contar ao vivo, né? Exato, não. Mas a Grace vem de uma família de mulheres muito fortes. Eu sempre lembro muito disso, né? De você dizendo isso. Quanto a sua família, as suas irmãs, que são mulheres muito fortes. E isso, você traz isso com você. Em que momento o humor surgiu na sua vida? Veio junto com o teatro? Foi uma coisa que veio depois? Qual que foi esse comecinho seu? Olha, posso te dizer uma coisa? Desde que eu me conheço por gente, a questão da graça, a questão do bom humor, sempre esteve ao meu redor. Falando das mulheres, né? Das mulheres todas da minha vida, minhas tias, minha mãe, né? Além da minha mãe, minhas irmãs, minhas tias e tal, minhas avós eu não cheguei a conhecer. Mas eu lembro da minha mãe. Quando eu lembro da minha mãe, assim, eu lembro da minha mãe sempre às gargalhadas, contando histórias e aprontes dela com as minhas tias e com as primas e coisas que elas aprontavam nas procissões, que tinha, né? E ela também, elas viviam aprontando, e a minha mãe estava sempre às gargalhadas, então me lembro, eu tenho isso muito claro, assim, na minha cabeça, que nós éramos 6 filhos, mais o pai e a mãe, né? Então, e sempre tinha os
amigos grudados que vinham pegar uma boia ali em casa. Então era todo mundo na volta daquela mesa enorme, às gargalhadas. Claro, às vezes dava umas brigas, voavam os pratos de feijão, alguém... mas assim, mas normal de toda a família. Tinha uns pratos quebrando, né? Umas coisas e tal. Mas assim, geralmente era muita gargalhada, muita alegria e muito estímulo, né? Pra gente ler, pra gente... Meu pai era um cara muito bem-humorado, gostava de rir, gostava de comédia e tal. Então, assim, isso tá presente na minha vida, ao meu entorno. E uma das coisas, eu não sei quando que eu comecei a desenvolver o meu bom humor. Assim, eu acho que isso é uma coisa que eu posso falar, eu não sei se tem alguma pedagoga e tal nos assistindo, mas eu comecei a notar, eu gosto de notar isso nas crianças. A Renata, que tem filho, né? Quando a gente começa a ver os nossos filhos fazer as primeiras associações de piadinhas e tal, é muito legal. Eu acho que isso acontece lá por uns 5, 6 anos, começa uma grande, não sei. Mas aí... Eu nunca pensei, como eu falo, já falei várias vezes, ser atriz, nem coisa nenhuma, eu queria ser antropóloga. Mas aí eu fui fazer vestibular, botei segunda opção, jornalismo, não, minha primeira opção era sociologia, segunda opção eu botei teatro e acabei passando para teatro, consegui transferência para sociologia, para me dedicar à antropologia, mas era tarde demais. E o que aconteceu? De repente, eu cheguei lá na escola de arte dramática, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e comecei a me achar ali, fazer umas aulinhas, umas coisas, engraçado. E aí essa coisa, a gente ria, né? Nós tínhamos bom humor, né? Isso é uma coisa que veio vindo junto comigo. Agora que eu tenha querido ser isso ou aquilo, não. Eu às vezes dizia umas coisas super sérias, as pessoas riam, né? Então... É engraçado, assim, comigo particularmente, é a mesma coisa, assim, eu não me lembro de quando, não tem um clique, né, não tem um momento que você fala, eu vou fazer, a coisa meio vai quando você vê, você já tá fazendo graça e aquilo faz sentido e aquilo é prazeroso e as pessoas te veem assim, daí você fala, então vamos lá e... Eu sempre falo, a questão do humor e da comédia é uma grande ferramenta, né, é uma ferramenta... Eu acho que psicologicamente falando, primeira coisa, eu não sou, pelo menos eu acho que eu não sou uma pessoa arrogante. Então, eu acho que o bom humor é sempre um cartão de visita. Quando tu chega, tu já brinca aqui, tu já brinca ali, entendeu? Essa coisa de já ir brincando com as pessoas já vai desarmando qualquer coisa, entendeu? Então, acho que é uma ferramenta também que a gente vai desenvolvendo de sobrevivência, né? Tem gente que se fecha, e nós, eu conheço a Mari e a Renata bastante, a gente já se abre, né? E a comédia é sempre o nosso cartão de visita, né? O bom humor a gente já, me lembro quando tu ia pedir comida lá no hotel que a gente ficou fazendo novela, ficamos confinadas, o que você quer? Ela dizia, eu quero impeachment. Né? Ela ligava pra cozinha para pedir, fazer o pedido. Olha, além do impeachment, eu quero uma salada e tal. Pra dar uma alegrada no pessoalzinho, tudo confinado, aquele povo, a gente tudo cagado no hotel. E Grace, assim, eu quero dizer para as pessoas que não sabem, Grace Janucas era amiga íntima, morava junto com Caio Fernando Abreu. Eu quero dizer isso. Isso é muito maravilhoso. Isso é tipo, meu Deus, ela veio para São Paulo por causa pelas do mãos Caio, dele. foi pelas mãos do Caio, né? Exato, foi. E aí aqui em São Paulo, Grace, como que aconteceu? Porque para você chegar na Terça Insana, por que a Terça Insana nos interessa? Porque além de tudo você produziu aquilo, você criou aquilo, essas personagens perduram. Para a gente também chegar na Terça Insana e como hoje ainda você cria essas personagens, porque o nosso objetivo aqui também é dizer para as pessoas, para as mulheres que estão acompanhando, como é. Porque você é uma atrizona, e uma comediante, e uma criadora de personagens, né? Você criou personagens que é uma das maneiras das mulheres se apresentarem no palco, né? Sim. Então, como é que chegamos até a Terça Insana?
E Bom, então é o roteirista também, seguinte. né? E Porque roteirista, você não, que a cria grande... seus próprios E textos, diretora. E diretora, e diretora, você produtora. é tudo, né? Bom, eu não tive opção, tive que fazer, né? Eu fui Sim. porque não tinha opção, né? Eu não tive muitas chances, ninguém, enfim, é comigo mesmo, o negócio é pra ser, então vamos. Mas assim, em 84 eu vim para São Paulo, tá? Eu conheci o Caio Fernando Abreu lá, que era meu ídolo já e tal, ele acabou indo assistir um espetáculo meu, a gente acabou me mandando um bilhete num bar, nós acabamos ficando amigos, e quando ele veio para São Paulo, algum tempo depois ele me convidou para ver o Morangos Mofados aqui, que estava estreando no teatro, eu vim, gostei de São Paulo, e um mês depois estava de mala e cuia aqui, resumidamente. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar de garçonete em alguns bares, né? Mas estava com saudade de me apresentar. E as pessoas perguntavam, né? O que tu faz? Eu sou atriz. Ah, tá. Né? Todo mundo dizendo, garçonete, atriz. Ah, tá. Tá bom. Além de, né? Mas aí, enfim. Aí, o que começou a acontecer? Eu trabalhava num bar, que era um pub inglês, filho do inglês e de um belga, um francês e de um belga. E toda a galera das escolas inglesas, né? O pessoal de estrangeiro ia muito lá, das escolas americanas. E eu trabalhava lá, a Ângela fazia uns bicos também de fim de semana, que ela fazia lá em Campinas, aquela escola de dança, faculdade de dança. Bom, mas antes de Ângela, tá? Mas aí eu trabalhava de garçonete lá, e aí, de repente, eu largava a bandeja, fazia uma cena e voltava a trabalhar. Isso começou a virar uma coisa muito interessante, outros bares começaram a me chamar, e nos anos 80, eu cheguei aqui em 84, tinha muito essa coisa do happening, da performance e tal. Isso é o seguinte, foi um jeito de eu continuar desenvolvendo as minhas coisas, né? Então eu tinha que inventar. E o que é? No bar, tu tem que ser rápido e rasteiro. Ninguém foi lá para te ver, as pessoas foram para beber, as pessoas foram para paquerar, as pessoas foram para conversar, as pessoas foram para se drogar, foram para qualquer coisa, menos ver uma performance de teatro, entendeu? Então tu tem que ser rápido e rasteiro. Quando eles vão achar ruim, já foi. E geralmente tem que ser visualmente impactante, surpreendente e rápido. Então, assim, Ângela Dipp, Giovanna Gold, fazíamos umas performances, assim. Então, coisas, por exemplo, eu me lembro de uma performance só como diz, para ilustrar, a palavra ilustrar. Para ilustrar, a gente tinha um menino que estava ali trabalhando com a gente nessa época, Denis, eu acho que era o nome dele. Então combinamos que ele ficaria no bar, sentado com os amigos lá, e a gente chegaria, né? Então a Ângela veio, eu acho que era a Ângela, ou era eu, já não lembro mais aquelas coisas. A gente veio vestida de noiva. Entrou bar adentro. E as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. E a gente entrava bar adentro e dizia, mas o que é isso? O que você está fazendo aí? Você me deixou no altar. Agora aquele escândalo, o bar inteiro parava, prestava atenção, terminava essa performance, né? Aí em seguida já era uma boa introdução para as pessoas dizerem, tem coisa acontecendo aqui. Passava um tempinho, mais 20 minutos depois acontecia uma outra cena. Eu fazia uma Janis Joplin meio verde, cheia de... Eu tinha uma tiara cheia de seringuinha, assim, meio a Geraldão, sabe? Então, aí eu fazia... não é do Angeli, é do... O Geraldão é do Angeli, é do... Ai, meu Deus. Do Glauco, pelo amor de Deus, sim. Glauco, enfim, desculpa, aí, enfim, e aí a gente fazia algumas coisas muito rápidas e tal, uma ceninha. Bom, ok, primeiro espetáculo que nós fizemos, que foi no Centro Cultural São Paulo, que se chamava Nas Gôndolas do Tietê, tá? Onde a gente juntou todas as performances que a gente tinha feito para vários bares, estava cheio de pessoas que nos conheciam dos bares. Então, tivemos um excelente público. Então, eu me lembro que saiu uma época, a Marta Góes, que ainda era jornalista do Estadão, ela botou uma coisa lá, táxi, siga aquele público, né? Uma matéria sobre a gente. E era isso mesmo, táxi, siga aquele público. Eu vou ficar esperando que me convidem, que me chamem.
sabe? Eu não era conhecida, era tudo um teatrão mais clássico, eu não sabia, não conhecia ninguém. E aí meu negócio, comecei a montar meus palcos, então me apresentei muito em casa de rock and roll, em casa punk, no Madame Satã, a gente fazia muitas coisas, né? Nas casas noturnas, eu sempre fui mais underground, sempre falo que Rita Lee, pra mim, é muito mais importante do que Shakespeare. Maravilhoso, maravilhoso. Mas tem a ver comigo, tem a ver, Rita Lee, né? Sabe, tudo isso tem muito mais a ver comigo. Aí o que acontece? Eu vim morar com o Caio, né? O Caio me abriu e me descortinou um universo de muitas coisas interessantes, né? Desde livros inúmeros que eu não conhecia, música e também de teatro. Uma das coisas que ele me levou para eu assistir foi a Itália Fausta, com Miguel Magno, lá no assobradário do TBC. O Miguel Magno e o... Desculpem, perdão, tô velha, sequelada, me esqueço. Que também faleceu, que era um grande ator, e era um estouro isso. A Itália Fausta dos meninos, os dois já se foram. Aí, outra coisa que ele me levou para assistir foi Maria Alice Vergueiro e me disse, siga esta mulher, né? Então, assim, ele foi me dando dicas. E aí eu fiz um curso com a Denise Stoklos, né? Eu comecei a procurar coisas para me informar. Então, assim, todas essas minhas experiências de bar, de pessoas diversas, de acontecimentos diversos, foram me trazendo uma diversidade que São Paulo tinha. E isso tudo foi me ajudando a me formar. Eu fui procurando fazer vários cursos diferentes e assistir coisas diferentes. Até que em 1987, isso foi, né, de 84, fiz espetáculo, isso, aquilo, já tinha meu grupo de performance, que era as Arpias, aí o Marcelo Mansfield se juntou conosco, que era Arpias e Mansfield, né? E aí em 1987, eu falei, não é possível, olha quanta gente maravilhosa tem, porque eu dava muito pelos undergrounds, pelas casas de rock and roll, pelos lugares, via coisa de dança. Tem tanta gente legal, as pessoas não se conhecem. Elas precisam se conhecer. Existe um movimento acontecendo, jovem. E aí eu criei um projeto chamado SP em Surto, que foi um projeto para juntar todas essas pessoas que estavam no underground, unir as nossas forças e os nossos públicos, para a gente poder fazer uma noite da performance, uma noite do happening, que era o que se chamava na época. Então, quem estava lá? Pessoal de dança do Marzipan, estava o Lune, né, que era Marisa Hort, Marisa Hort, o Fernando Figueiredo, a Natália Barros, o pessoal das Mulheres Negras também estava lá, começando, estava lá toda uma galera de mímica, que era uma galera que fazia uma mímica assim, muito moderna, e estava a Cláudia Wonder, que tinha uma banda de rock, que era uma travesti, sim, maravilhosa, né? A Cláudia é incrível. Então, assim, juntamos, e tinha muitos artistas plásticos e bailarinos, e foi num espaço chamado Mambembe, que já não existe mais. Hoje é a Maternidade Santa Joana. Então a pessoa entrava, já tinha gente pintando, já tinha gente se atirando pelas cordas, tinha uma Rapunzel, e aí foram 3 horas e meia de show, de acontecimentos, né? Dentro do Espaço Mambembe, foi uma coisa muito legal. E pessoas se casaram, se conheceram, grupos se formaram, trocaram, muitas coisas aconteceram. O Arthur Kohl, o Renato Caldas também estavam lá, que é importantíssimo dizer, porque esses guris são muito importantes para mim. E, bom, resumindo, isso foi um estouro, saiu a página inteira de uma crítica na Ilustrada da Folha de São Paulo. Teve o Maurício Kubrusli, que fez uma matéria enorme. Eu não esperava nada daquilo, eu só queria juntar as pessoas, né? Virou uma coisa. E aí, a gente teve ideia, o produtor, que era o Marquinhos Fernandes, ele teve a ideia de levar para o Rio de Janeiro. Aí fomos para o Circo Voador. Chegando no Circo Voador, o pessoal de lá assistiu e fizeram o RJ em Surto. E nós trouxemos eles para cá. Mas e aí ficou. E aí permaneceu porque era 1987, não tinha os grandes patrocínios, não tinha nada. O que começou a acontecer? No final dos anos 80,
início dos anos 90, vieram os grandes patrocínios, com peças, com pessoas muito conhecidas, musicais, coisas assim, e aí muitas pessoas iam assistir coisas mais clássicas, né? As redações também se fecharam, a gente não podia ir lá mais entrar, trocar com os jornalistas de cultura que a gente sempre trocava, era muito, essa troca eu sempre achei muito interessante, eu sempre gostei de trabalho de grupo. E aí, os espaços para todas essas coisas que a gente fazia foram se fechando. Muitas pessoas iam assistir essas coisas patrocinadas e diziam, ai, teatro é chato, não volto mais. Aí tinha até aquela campanha, vá ao teatro, mas não me convide. Tudo isso. Bom, enfim. Eu continuei fazendo minhas coisas, fui trabalhar com várias pessoas, trabalhei com o XPTO, continuamos, a gente tinha um prêmio que eu inventei, o troféu Crème de la Crème, que nós dávamos para os melhores e os piores dessa galera, né? E teve, então todo ano a gente dava prêmios para fortalecer esse movimento e essas pessoas e gente interessante que apareceu, né, nesses processos. Aí teve um ano que os troféus eram todos de gelo, porque a fama é tão efêmera que quando tu desce do palco ela já não existe mais. É muito maravilhoso. Era o troféu Crème de la Crème. Era eu, Marcelo e a Ângela que entregava. A gente sempre ganhava o prêmio melhor ator, melhor atriz. E quem não vinha ganhar, quem não vinha receber o troféu, a gente quebrava a marretada e xingava a pessoa. E olha, ia todo mundo, muitas pessoas, vou só enumerar rapidamente, só para as pessoas terem uma ideia do que a gente estava agitando muito antes de Terça Insana, entendeu? Coisas que a gente já estava agitando. Então, Maguila ganhou o prêmio dele era um anão de jardim, ele pegou o coisa e falou, nossa, pesado! o outro, meu nome é Enéas, também ganhou como pessoa. Titãs ganharam, Regina Casé ganhou, a família Goulart, que a gente deu para eles os prêmios Waltons, a família Bujanra, aí tinha pessoas que transavam muito naquele ano, celebridades, né, e a gente dava membro atuante, pochete de ouro. Então tinha várias categorias, que era Jet Set, teatro, cinema, TV, dança, Jet Set, sex appeal. Então, assim, eram as categorias. E tinha os prêmios comprados, que sobrava lá. Se a pessoa quisesse ser premiada, podia passar um cheque e ganhava na hora um prêmio. Gente, quem precisa de Oscar com Grace Gianluca? Mas eles não era só eu, era eu, a Ângela Dipp e o Marcelo Mendes. A gente tirávamos dinheiro do nosso bolso e pagávamos. Bom, todas essas experiências, muito, eu diria, aproveitando os 100 anos da Semana de 22, muito antropofágicas, né? E teve uma coisa engraçada, cada ano a gente entrava primeiro foi no Mambembe, nesse lugar, aí depois no outro ano, acho que já foi no Aeroanta, então a gente entrava de carro dentro do Aeroanta, né? Aí um ano a gente entrou num Bel Air, num carro todo produzido como se fosse pro Oscar, aí outro ano um outro carro produzido, aí outro ano a gente veio de carroça com cavalo, aí outro ano a gente veio de patinete, então tudo era pensado para ser um absurdo. Bom, todas essas experiências, em muitos lugares que eu me apresentei, as pessoas não estavam lá para me ver. As pessoas não estavam afim, entendeu? Abri muito show de rock and roll e tal. Então, tudo isso foi me dando um estilo, eu fui desenvolvendo um estilo que era um estilo de fazer comédia, lidar, e a comédia é sempre ferramenta, né? Então, e aí eu achei que eu tinha que dividir isso com as pessoas. E no final dos anos 90, tudo estava muito clean, muito cool, tudo branco, umas luzes de croica, tiraram os bibelô da parede, acabou, sabe? Tudo ficou muito arquitetônico. Então, assim, e tudo muito frio. E aí eu falei, e tudo muito óbvio. E de novo, como sempre, uma coisa que eu lutei muitos anos. Bom, nesses períodos eu fiz um espetáculo chamado Não Quero Droga Nenhuma, comédia, que eu fiquei 5 anos em cartaz, falava um pouco da minha experiência com substâncias e das experiências das pessoas ao meu redor e falava sobre dependência química. Isso aí estreou, se não me engano, em 1991 e foi um escândalo.
porque era uma comédia sobre drogas. Nossa, então você se drogou? Sim, me droguei. E aí os jornalistas tiravam foto, e as piores fotos que eu tava assim, ó, sabe, saía a imprensa marrom e tudo mais. Bom, eu não quero droga nenhuma, foi um sucesso absoluto. Era uma comédia que falava sobre drogas. Que melhor maneira da gente falar sobre um assunto delicado do que usar a comédia para fazer isso, né? Então, como ela falou Pequeno Grande Pônei na outra, eu fiz também um espetáculo com todas as minhas personagens, que eu já tinha inventado nesse processo de Arpias e Mansfield, né? Que era o meu grupo com a Ângela e com o Marcelo. Eu juntei todas e fiz esse espetáculo Pequeno Grande Pônei. Né? Eu quero avisar, eu só chamei a Grace de Pequeno Grande Pônei porque eu sei que ela tinha o espetáculo, gente. Eu não sou louca de chamar a pessoa de pônei do nada, né? Mas eu mesma me chamo de pônei, eu gosto dos pôneis. Grande pônei. Existem os cavalos selvagens e existem as pôneis selvagens, sou eu. Os pôneis são fofos também. Bom, aí tudo isso que eu vivi nesses anos foram me dando uma experiência uma bagagem. Ai, caralho. Foram me dando uma bagagem e eu fui tendo coisas para trocar, né? E aí, no final dos anos 90, como eu falei, tudo era luz de croica, tudo não sei o quê, mas tudo óbvio, era aquelas comedinhas de adultério, aquele negocinho, aquela chatice. E uma das coisas que sempre me irritou profundamente, desde criança, foi bullying. Entendeu? Rir do outro, né? Rir do outro por uma coisa que o outro não pode deixar de ser. Então, eu lembro que na escola eu era a defensora dos fracos e dos oprimidos e das mulheres. Ai de alguém que levantasse a saia de uma menina, eu ia lá e pá! Dava com o estojo de madeira que eu tinha na cabeça. Pá! Ai. Então, assim, eu sempre defendi, não vai rir do coitado, pá! Eu bati. Era excelente aluna. Mas, assim, nunca, isso é do meu caráter, acho que também da minha formação, da minha educação, sabe? Mas a gente não ri do outro. Lá em casa, os assuntos sempre eram os fofocas, eram os passarinhos que estão fazendo o ninho ali, as galinhas, quantos ovos botaram, que os cachorros, que o papagaio, que não sei o quê. Eu não queria saber da vida alheia, não interessava. E isso tudo com muito bom humor, né? Então, eu acho que isso faz parte da minha formação. E o que eu via era tudo óbvio no início dos anos 90, no final dos anos 90, esses 90, assim, eu falei, não é possível que ninguém esteja criando mais nada. As redações tinham fechado, as pessoas vieram à época dos grandes patrocínios, as pessoas já não tinham mais tanto para arriscar, né? Tinha alguns grupos que ainda estavam experimentando coisas lá, tipo o grupo do Toy e outras coisas, mas o background estavam acontecendo. Mas na comédia, tudo era o óbvio do óbvio e o bullying. Todo mundo rindo do outro e menosprezando o outro. E aquilo que eu pensava assim, não é possível, meu Deus, olha tudo que a gente já mudou, olha tudo que a gente já conquistou, olha o que nós, mulheres, já conquistamos, olha onde nós estamos. Não é possível que uma mulher ria da outra, chamando a outra de burra, de loura burra, ou não, isso não existe, entendeu? Aliás, as louras estão em extinção, vocês sabem disso, né? Existe até um movimento na Europa da discriminação contra as louras, né? Como tem aqui a discriminação racial. É verdade. Não é brincadeira, é um movimento sério, porque sempre se vê a loira como gostosa, como burra, como sexual. Então existe também um movimento anti-preconceito, que isso é um preconceito, né? Também, sim. Bom, e aí eu falei, não é possível, eu preciso criar um espaço, mas ninguém tinha onde experimentar nada. Eu pensei, eu preciso criar um espaço onde as pessoas possam experimentar suas ideias de comédia e não se comprometam financeiramente para botar em cartaz e tal. Nós temos que ir atrás de uma nova comédia, algo que mexa aquela poeira que está lá no fundo, para a gente repensar a sociedade. E foi então que eu criei às terças-feiras lá no espaço Next de teatro, que tinha aberto um bar na frente do teatro que ficava no fundo de um prédio, e ali eu tive a ideia de criar um projeto onde a gente pudesse vir, nós, atores, experimentar nossas ideias sobre comédia, pesquisa de linguagem de comédia, com algumas diretrizes.
era o seguinte, piada pronta não entra. O bullying é proibido. Preconceito também não. Imitação também não pode. E assim, e toda semana a gente tinha que criar tudo novo. Então, eu chamei 3 atores compulsivos criativos para me acompanharem nisso, que era o Mansfield, o Marcelo Mansfield, isso foi em 2001. Marcelo Mansfield, Otávio Mendes, maravilhoso, criativo, incrível, e o Roberto Camargo, chamei para ele fazer a abertura disso. Então, toda semana nós teremos 3 convidados, e para cada os convidados. E as pessoas não queriam. E era voltar para a própria classe. E as pessoas não queriam vir, as pessoas não queriam vir. E aí eu tinha que ficar ligando, Bom, enfim, a Terça Insana começou assim, voltado para a própria classe, podia trazer outras pessoas para assistir, amigos, e virou um fenômeno, e virou uma vitrine, e nós fizemos 15 anos de turnê pelo Brasil, todo fim de semana viajando, toda terça um show novo em São Paulo, mais de 400 atores passaram pelo nosso palco, criamos mais de 700 textos, e agora chega, senão vai acabar a live. Não, mas gente, a live é isso, a live é você e as suas histórias, é isso que a gente precisa. Não, mas é que a Mariana tinha me perguntado de onde vem a minha coisa da criação. Né? Então ela fez várias perguntas. Não, mas a verdade é que assim, essa pergunta que eu faço é meio que, ainda mais com você que eu conheço, que eu sei que é tipo, a gente só sente o fósforo, porque eu queria isso mesmo, eu queria exatamente isso. Porque... Não, e também, que eu acho que a Grace parou num ponto ótimo, que é justamente onde começa a nossa história. Ótimo pra gente, né? Porque assim... eu vou repetir só o que eu falei na live que caiu, porque, enfim, caiu, que quando eu fui assistir o Terça Insana, eu tive a mesma sensação que eu tive quando eu assisti o Midnight Clowns, da galera dos Doutores da Alegria, isso é uma coisa muito diferente de onde isso vem, quem são essas pessoas, meu Deus, me levem até seu mestre. E a gente estava ali no comecinho da EAD, né? Todas as Olívias vieram da EAD e tal. Isso. E quando a gente começou a se juntar, que a gente queria fazer alguma coisa de comédia, não sabia exatamente o quê, tanto que a gente ficou 1 ano dentro da sala de ensaio para descobrir o que era isso que a gente ia querer fazer. A única coisa que a gente sabia, quando a gente se botou uma data que a gente queria estrear, era que a gente queria estrear no Next. Por causa do Terça. E por causa dos cretinos que vieram ali. Que era bárbaro também. Por causa do Terça. Então, assim, a gente sabia que aquele lugar tinha uma energia que conspirava para que tudo acontecesse ali. Então, isso, assim, isso é muito importante para a nossa vida, Olívias, Grace. Sim, e também com o mesmo princípio, né? Desse de experimentar, né? Que a gente também não sabia muito bem, né? E aí a intenção era essa, experimentar, cada semana era uma coisa nova. Claro, a gente já tinha algumas sketches que a gente já deixava meio pronto, mas tinha coisas que a gente preparava na semana, né, para apresentar. E então é isso, é isso que eu falo, você é a nossa musa inspiradora nesse sentido, assim, né? Porque da onde a gente foi, né? Nesse sentido, hospício, né, menina? Mas deixa eu só aproveitar que tem uns comentários aqui, e são muitos. Só para não perder, senão as pessoas vão ficar bravas, porque a gente nunca fala dos comentários. Então, assim, boa noite. Grace, eu te amo, te adoro, te venero, diva. Tô me roendo as unhas. Grace é extraordinária, rainha da comédia. O Xepa também tá aqui na live. Oi, amor! Participou da Terça Insana. Ele fazia uma coisa maravilhosa, o Xepa, é maravilhosa. E ele falou que viu o Não Quero Drogas. Que legal! Gente. A gente tem uma pergunta aqui do Marcos falando, Grace, você coloca muito improviso nos personagens ou está tudo no texto? Olha, como eu crio os personagens, eu tenho da onde vem a minha criação de personagens? Eu acho que isso é importante de falar, aproveitando a pergunta dele. A minha criação vem de tudo que me irrita. Tá.
As coisas me irritam, a gente é influenciado o tempo inteiro, o tempo todo, a gente está convivendo e trocando e tem uma relação com o nosso entorno, e muitas vezes certas coisas me irritam e eu paro para pensar por que que isso me irrita e o que que eu faria diferente. Quando eu começo a filosofar sobre o que que eu faria diferente, é um jeito também de me conhecer, de me colocar diante do mundo e me fortalecer, me entender, né? E muitas dessas reflexões acabaram criando posicionamentos que eu gostaria de colocar para as pessoas. Qual o melhor lugar? O palco. Vou botar eu, a Grace? Não, eu crio uma personagem para falar aqueles absurdos que eu pensei, né? Eu me protejo um pouco. Claro. Então, daí vem as minhas personagens, vem das minhas conclusões, das minhas observações. Quando eu vou escrever um texto, eu já tô com uma coisa mais ou menos pensada, porque eu vou dirigindo, vou pensando. Às vezes fico abduzida por aquele assunto e a vida vai acontecendo, eu tô ali, tô no banheiro, tô escovando os dentes, eu tô dirigindo, tá rolando. Então, quando eu sento para escrever, eu tenho tópicos, tem textos que eu não tinha escrito, estava tudo aqui. Claro que a partir do momento que a gente está em cena, vão pintando coisas interessantes. Tem uma personagem, por exemplo, que eu faço, que é a Cinderela, que é uma traficante internacional de drogas, que é dependente química também. Ela surgiu desse espetáculo, ela foi criada nesse espetáculo, não quero droga nenhuma comédia, ela era a personagem central desse espetáculo. E aí, a Cinderela, esse espetáculo é de 90, tá? A Cinderela tinha um cenário cheio de coisas e tal. E um dia, ela estava naquela bandeja de cocaína, e eu vi num armário, entre milhões de cacarecos que ela tinha, tinha aquele negocinho de praia, sabe, de criança, tinha baldinho, pazinha, tá? Que é o que criança leva pra praia. Sim. Aí eu olhei pra aquele rastelinho e falei, não é possível. Aí eu peguei, eu vi o rastelinho e na hora eu tive a ideia de fazer, olha, legal bater um pouco esse negocinho que a gente faz assim na sua carreirinha. Pronto, nem eu, nem a plateia conseguíamos parar de rir. Eu tive que parar, me recuperar, porque foi um estouro. Então eu criei fazendo. É que às vezes, quando tá imbuído da personagem, né, quando a personagem está contigo e tu tem um objetivo em cena, o mundo, ela reage ao mundo, e aí vem essa possibilidade de improvisação, é isso. Mas acima de tudo, eu sou uma atriz que compõe personagens, e que as personagens têm objetivos muito definidos, que é dar aquele recado, ponto. Não tô ali contando piada. Não, essa é a grande diferença do stand-up, né? Sim. O meu objetivo é levantar questionamentos e eu tenho um recado para dar e não é, enfim, é isso. E tem uma construção, né? Assim, não tem como você não tem a piada pronta, né? O texto ele tem uma construção, ele tem um começo, meio e fim dentro da. Exato. Eu acho que isso vem muito. Desculpa, vai, Grace, vai. Não, eu costumo chamar isso as pessoas, mas o que faz, né? Stand-up não é stand-up, eu não faço stand-up, tá? Eu costumo dizer que isso é uma comédia de revista. Boa. Né? Porque mistura toda a realidade, tudo que está acontecendo. Tem a história do teatro de revista, que tem um pouco de meio picante, é bem brasileiro, tá lá, enfim. Mas esse termo não pegou, só pegou pra mim. Aí a crítica não gostou. Não comprou. Não, prefere me chamar de stand-up, fala. Tá, não, a gente, mas é que chamam todo mundo de... eles falam que a gente também faz stand-up. Quem faz comédia faz stand-up. Quem faz improviso stand-up, tudo é stand-up. Mas é que a bibliografia... A diferença, eu fico assim, sempre que as pessoas falam disso pra mim, eu acho que a diferença... Não gosto de generalizar, que acho que nem todo stand-up era isso, mas... Não. Muitos são, né? Eu acho que existe uma grande diferença de formação. A formação artística que a gente teve, e não é que o stand-up é pior, mas não é isso. Eu acho que os humoristas de stand-up, em geral, são publicitários ou são jornalistas, são pessoas que vêm de um outro lugar. Quem vem do teatro... Roteiristas. Quem leu Brecht, nesse lugar, assim, né? A gente sabe que a nossa função como artista... Exato. A gente tem uma função, a gente tem quase uma missão, quase uma obrigação como artista. Que é entreter, mas também é
dizer, colocar o homem na frente do homem, colocar o homem, né, para se olhar e para se questionar. Então, eu acho que a diferença é muito essa. Mas dá para fazer tudo isso no stand-up. Tem gente muito boa que faz. É que a gente acha difícil, porque a gente foi educado a fazer personagem. Que é isso que a Grace falou. Eu queria me proteger um pouco. Eu queria uma personagem para falar as coisas que eu queria falar. Sim, mas os stand-uppers, para se posicionarem, a gente, quer dizer, em geral, as pessoas preferem ficar no meio do caminho para poder fazer piada de tudo. Né? Essa é a explicação. Eu fico aqui porque eu quero fazer piada de todo mundo. E aí acaba que fica em cima do muro e não se posiciona em algumas coisas, que eu acho que... Mas acho que hoje em não se posiciona, é tão Big Brother. Não, é que hoje em dia as pessoas já descambaram um pouco, né? As pessoas já viram que assim, não dá pra você se esconder. Tô falando dos stand-uppers, assim, você vai acabar fazendo piadas que revelam quem você é. Sim, claro, e pouco importa quem você seja. Assim, você tá falando da vida, da sua experiência, do seu olhar do mundo, você já tá falando politicamente. Sem precisar falar de candidatos e não sei o quê. Não, exato. E tem uma frase do Goethe, que eu sempre cito e que eu gosto muito, que fala: o caráter de um homem se mede pelas coisas que ele acha engraçadas. Isso é vamos modificar, vamos atualizar. O caráter de uma pessoa se mede pelas coisas que ela acha engraçadas. Então, é isso. A pessoa se revela a partir do momento que ela acha que aquilo é engraçado, a partir do momento que ela escreve sobre aquilo. Eu, na verdade, eu uso a comédia, como eu já falei, como ferramenta. Eu preciso falar aquele negócio. Aí eu dou umas floreadas, boto umas coisinhas, umas gracinhas, faço umas caras de louca, uns negocinhos, invento uns tipinhos e tal. Pra dar aquele recado, dar aquele recado radical, né? Porque é pra não soltar a flecha direto, que se soltar só a flecha dói, né? Exatamente. Por exemplo, e a maneira da gente se colocar. Eu tinha uma personagem, tenho ainda, que tá no meu show de 40 anos do Grace em Revista, que é meu show de 40 anos de carreira, que é a advogada do diabo. A advogada do diabo, ela vinha falar que Deus que o diabo é o laranja da humanidade, né? Porque tudo que não presta, tudo que é uma merda é culpa do diabo. E aí ela enfiava o dedo na cara da plateia, porque vocês isso, porque vocês aquilo, porque vocês o outro. Isso é um erro. Porque a partir do momento que a gente enfia o dedo na cara do público, as pessoas se protegem. Sim. Isso quem me disse com muita propriedade foi a irmã da Ilana Kaplan. E foi incrível mesmo. É nós, humanos, nós, sociedade, nós. Então esse é um toque muito importante que eu quero dar para quem está escrevendo. A não ser que tu queira rir de uma outra pessoa e te sentir melhor, te achar o máximo na arrogância humana e dizer que o outro é ridículo e que você não é, mas é muito importante se incluir e se autoanalisar, né? E isso é uma coisa que o stand-up, na sua origem, traz, né? Porque o stand-up vem de origem do protestantismo irlandês, né? Isso eu estudei com Agnes Juliani, que foi a pessoa que deu o primeiro curso de stand-up no Brasil, na oficina Oswald de Andrade, depois de ter morado muitos anos nos Estados Unidos, ter buscado stand-up, como estudar a origem, a base do stand-up, como projeto, né, de científico e tal, e ela estudou muito e vem da tradição do protestantismo irlandês. Então, assim, o stand-up nos Estados Unidos se desenvolve a partir do momento que tem essa colonização tão forte irlandesa lá, e aquela miséria, aquela coisa, se juntaram também com a comunidade os afrodescendentes, africanos ali. Então, porque tem os 12 passos do AA e do NA, tá? Que também são inspirados na base do protestantismo irlandês. Primeiro a pessoa reconhece o seu problema e vem na frente de toda a comunidade pedir ajuda. E aí reconhece para Deus, né, ou no caso para o público, e vem pedir ajuda, se revela os seus problemas e
e se desarma e pede ajuda. É esse o momento, é nesse momento que nasce o stand-up, onde a pessoa subia, contava a história, contava seus defeitos, e isso virava uma piada. E algumas pessoas iam falando disso com bom humor. E por isso que o stand-up original não ri jamais do outro, ri de si mesmo. Uau! Uau! Melhor, não, mas quem pode falar sobre isso com muito mais profundidade e qualidade é a Agnes. Tanto que ela fez uma cartilha para as pessoas que fizeram o primeiro curso de stand-up com ela. Isso é stand-up, isso não é, isso é, isso não é, isso não é, não é. E essa cartilha virou a cartilha dos bastidores de todos os grupos de stand-up, dos shows de stand-up que andavam por aí, como se fosse um movimento criado por eles, tudo mais. Não, essa cartilha foi feita, criada e produzida e estudada, e quem chegou a essa conclusão, nesses não é, foi a Agnes Juliani, que participou da Terça Insana, e é da grande família Terça Insana, com quem eu trabalho muito. Ponto. Sim, que maravilhosa. E é maravilhosa. Mmaravilhosa, puta atriz. Tem perguntas aí, né? Tem perguntas. Tem perguntas. Primeiro, a Mônica Iose está aqui mandando coraçõezinhos. Olha, gosto muito da Mônica. Gosto muito dela, sou fã dela. Perguntando se você. Tem gente perguntando aqui se você anota ideias em algum caderno. Não, eu anotei muito em guardanapo. Eu tenho, agora já consegui pegar esses guardanapos todos e passar para o computador, fazer arquivos de Word, mas eu tinha quilos de texto da Aline Dorel e tudo e tal, que eu escrevia de tarde em guardanapos, porque eu tinha show à noite e eu fazia um projeto para a Secretaria de Cultura, que era um projeto de formação de público. Eu fazia cair o ministério, no intervalo entre uma apresentação e outra, eu ia comer um negócio, eu tinha show de noite, terça-feira, e falei, hoje o que é? O tema é esse, o que eu vou falar? Eu vou falar isso, aí eu vou falar isso, tá, deixa eu ver isso aqui. E aí eu tenho aqueles guardanapos tudo amassado, assim, aí eu peguei todos, juntei, botei numa caixinha, e aí eu tive pessoas abençoadas, né, que tiveram um saco, tipo a Lili Maniero, que trabalhou comigo muito tempo, agora tem a Jéssica Fioramonte, que também trabalha comigo, que me ajuda a pegar esse monte de maluquice e organizar. Porque as ideias vêm o dia inteiro, qualquer coisa, né? Então, não só para mim, e isso é uma coisa muito legal que aconteceu na Terça Insana, desses elencos todos, porque a partir do momento que eu gosto muito de criar em grupo, a gente sempre fazia reuniões de criação com os temas, que a gente já sabia o que ia ser, a gente tinha assim, uma lista de temas, e a gente ia criando com antecedência, ia pensando e tal. E aí, eu gosto de criar também. Então, olha, eu pensei nisso, pensei naquilo, pensei no outro, a gente fazia umas reuniões de criação. Aí um ajudava, tal história. Então, essa coisa da criação coletiva, dessa ajuda uns aos outros, eu acho que isso é tão enriquecedor. Então, eu andava pela rua tendo ideias também. A Ilana, quando fazia Tessana, tinha aquela personagem, a Evelise, a Lisa, né, que fazia escova, e quando a via estava crespa, que chovia, que qualquer coisa, coitada. E aí eu tava passando na Marginal, um dia de chuva, né, tinha chovido, e aí tinha um ônibus, tinha um ponto de ônibus, e do lado do ponto de ônibus tinha uma poça d'água. Aí eu vi o ônibus passando, fazendo nas pessoas. Eu falei, nossa, já pensou, coitada da Evelise, indo para um evento aqui? Então, o tempo inteiro a gente pensa em situações que podem enriquecer e a vida é muito rica. A partir do momento que a gente tem um olhar de observador crítico do cotidiano e que a gente se conhece, a gente começa a interpretar o cotidiano, né? Porque eu acho que a gente não tem que fazer para agradar o outro, a gente tem que fazer a partir da nossa esquisitice. E aí vem a originalidade, eu sempre falo isso. Agora, como a Sheila estava falando, teve coisas que me impactaram demais também. E coisas que eu assisti um grupo em Porto Alegre que chamava-se Balaio de Gatos, que o Renato Campão, até a Ângela fazia parte, a Ângela Dipp era desse grupo, e aquilo mudou
o meu olhar. Eu estava naquela escola, mais careta, tudo bem acadêmico, tudo dentro, não sei o quê, aquele livro, estudando aquelas coisas. Eu não terminei a faculdade, tá? Eu não li toda a obra de Shakespeare, tá? Eu não li, conheço tudo do Brecht, tá? Eu não, tá? Mas assim, teve coisas, o meu entorno, o meu contemporâneo começou a me influenciar muito, né? E aí eu vi coisas, por exemplo, o Aderbal Freire Filho fazendo o Púcaro Búlgaro, isso depois já, alguns anos, mas assim, quando eu vi Monty Python pela primeira vez, foi arrebatador. Esse grupo Balaio de Gatos tinha feito um curso, surgiu a partir de um curso que foi dar lá em Porto Alegre, o Asdrubal trouxe trombone, que eu nunca tive a oportunidade de assistir. Quando eu vi os primeiros vídeos, assim, umas coisas meio os restos de arquivo das meninas das frenéticas que acabaram ficando minhas amigas e elas foram Dizzy-Croquetas. Quando eu vi, eu só tinha ouvido falar nos Dizzy-Croquetas, eu nunca tinha visto. Quando eu vi os Dizzy-Croquetas, eu falei, meu Deus, é arrebatador, né? Quando eu vi os vídeos, né? Então, meninas, eu sempre falo isso e vou falar aqui, porque eu acho que a arte é uma corrente que atravessa os séculos de pessoas que se inspiram e que se catapultam para frente, e uma dá a mão para a outra, e a gente não concorre, a gente caminha paralelamente. Então a gente está caminhando, os esquisitinhos vão caminhando, aí de vez em quando tem um lugarzinho ali, a gente tomou uma água, o esquisitinho apoia o outro, e a gente sai abrindo picada nas nossas matas individuais, né? Aí tem uma outra casinha, a gente passa bota uns band-aids nos arranhão, passa uns mercúrio, não sei o que, e segue, entendeu? Vai! E é isso. E a originalidade, o estilo de um artista vem da nossa inadequação, da nossa esquisitice e da nossa maneira de não se encaixar nessa sociedade doente. E aí a gente usa as nossas ferramentas, né, Mariana? Para ser simpática, né, Renata? Para ser simpática, né, Sheila? Elas simpáticas. Antes que me ache esquisita, eu já sou simpática. Olha, eu não ofereço perigo, sabe? Eu sou de boinha. Então acho que a gente... exato. Né? Aqui é uma coisa que muitas mulheres acabaram desenvolvendo como ferramenta, né? Tem algumas que dentro dessa nossa educação machista usam a beleza, a aparência e o charme e assim, para a sua apresentação. Tem outras que usam o nome toque. Tem várias maneiras de se comportar dentro desse universo que nos exige tanto que a gente seja coisas que a gente... Pô, não se faz isso com uma menina de 12, 11 anos, não se exige tudo isso. Então a gente vai criando máscaras e máscaras e máscaras, e graças a Deus, a minha máscara sempre foi o bom humor. Sim, de todas nós aqui. Que maravilhoso. Eu vou ter que dar uma paradinha, gente, porque estou com medo de... Já está encerrando, está acabando. Tá bom. Só falar que a Marisa Hort que fala, né, que não é necessariamente talento. Em geral, sobre, a gente sobreviveu. É trauma. Exato. Não é talento, é trauma. É trauma. Em geral, é trauma. Isso aí. Só para finalizar aqui um pouquinho, assim, dos comentários, o Marcos Campolina falando que quer fazer um estágio, que quer virar ator, o Shepa agradecendo por você e por nós, peraí, deixa eu ler, não é mais fácil. Obrigada por me fazerem rir, viva as comediantes. E, para terminar, o professor Tonico. Tom, Bom, vocês são mulheres fantásticas, além de ricas em humor, são milionárias em humildade e carisma. Que vocês sejam luz na vida das pessoas, vocês motivam, vocês alegram, vocês transformam pessoas. Eu achei isso bem bonito. E com essa nós encerramos, essa aqui continua, abrimos uma nova, não? Não, a gente vai ter que encerrar. E eu queria que você falasse onde você está em cartaz. Sim.
Gente, Faça sua atenção, para quem quer ver a Terça Insana, quer ver as coisas da Terça Insana, eu estou fazendo um espetáculo chamado Grace em Revista, que comemora os meus 40 anos de carreira e de todas essas loucuras que eu vim criando e esse estilo meu. E eu vou estar em cartaz no Rio de Janeiro a partir do dia 5 de abril, no Teatro Petra Gold, todas as terças-feiras, às 20h30. Lá no Teatro Petra Gold, na Sala Marília Pera, a Terça Insana cumpriu 7 meses de temporada. E muitas dessas personagens que eu criei nesses mais de 20 anos de Terça Insana, que esse ano a Terça Insana faz 20 anos, aguardem que vocês vão receber um convite para um negócio aí, gurias, tá? Mas vai ter um show especial e tudo mais. Mas para comemorar os meus 40 anos de carreira e os 20 anos de Terça Insana, eu estou fazendo na mesma sala, que a Terça Insana ficou meses lotando com sessão essa lá no Rio e tal. E eu estou também fazendo um espetáculo que também vai para o Rio de Janeiro, mas tem o seu último final de semana agora em São Paulo, que é uma produção do Manhãs e Manias, chama-se Procuro o Homem da Minha Vida, Marido Eu Já Tive. Que é também um espetáculo maravilhoso para resgatar mulheres que estão jururus, se sentindo velhas. É uma comédia maravilhosa, muito legal, baseado no livro da Daniela de Seguini, que é uma argentina, foi best-seller, e a adaptação da Cláudia Vale. Fora isso... Aonde tá? Então, tá no Teatro Safra, só mais esse final de semana. Quiser comprar ingresso, corre lá. E os ingressos para Grace em Revista estão à venda no site do Teatro Petra Gold. Corram todas as terças no Rio de Janeiro do mês de abril. E depois o Procuro o Homem da Minha Vida também estreia lá. Então, também estreia no Rio, no Teatro das Artes. Então, vou estar no Rio no próximo mês, com 2 espetáculos em cartaz e indo nos ensaios de escola de samba, que a gente precisa ir lá bater o coco na Portela. Que a gente vai... Grace, super obrigada, assim, foi uma delícia. A gente poderia ficar aqui horas conversando. Eu ficaria. Né? Eu não falei nada, gente, não falei nada. Foi só uma introduçãozinha. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês vão dar workshop e eu também, no segundo semestre, provavelmente início de outubro, final de setembro, início de outubro, vou dar um workshop bacana. Aguardem, vão lá. Me sigam lá, Grace, sigam @Terça Insana, sigam a nossa produtora, Ventilador de Talentos, estamos aí. É isso. A gente vai botar todos os nomezinhos ali, Grace, para as pessoas seguirem. Porque para saber de tudo isso, porque tem muita gente que falou que quer fazer um intensivão com a Grace. É aí, Brasil. É aí nesse momento. Cola na Grace, gente. E aí, cola nas Olívias. Cola na gente também. Antes que o Instagram corte a gente, eu não sei, só pra gente dizer o que a gente já disse no começo, mas para quem não chegou aqui desde o comecinho, então nós somos as Olívias, a gente teve hoje com a gente Dona Grace Janucas, este furacão do Rio Grande do Sul, e essa live faz parte do nosso projeto Rindo com Elas, que também vai incluir esse workshop que a gente vai dar e vai divulgar muito. Calma, não chorem. E semana que vem é nossa última live e quem vai estar aqui com a gente é Michele Machado, esta maravilhosa atriz, comediante, stand-upper, está na novela, ou seja, a bicha trabalha e não é pouco. Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Grace. Sigam, meninas. Obrigada. E quando eu não puder pisar mais na avenida, sigam vocês. Exato. Beijos, meus amores. Beijo, Grace. Obrigada. Tchau, mulheres. Yes. Tchau. Sair.